Amém. Vamos sentar, né? E vamos para a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em João. Nós estamos em João no capítulo 6. E nós vamos ler só 2 versículos. Versículos 28 e 29. João 6, 28 e 29. Que diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Então preste bastante atenção nisso. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta. O que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha a resposta de Jesus. A obra de Deus é esta, que vocês acreditem. Acreditem em quê? Naquele que por ele foi enviado. Então essas pessoas, elas querem saber como fazer para realizar as obras de Deus. Elas têm na mente delas que são coisas que tem que se fazer para realizar as obras de Deus. Então elas perguntam: o que devemos fazer? Na mente delas, elas achavam que Jesus ia dizer assim: faça isso, faça aquilo, vem aqui, vai para lá. Elas achavam que era isso, mas olha a resposta que Jesus Cristo disse: que a obra de Deus é crer nele. A obra de Deus é crer nele. Então, eu quero que você pense um pouquinho. Você acha que passar uma noite toda sem dormir, dizendo que está buscando a Deus, é obra de Deus? Você acha que fazer 7 dias de uma campanha para alcançar alguma coisa que alguém prometeu? E às vezes nesses 7 dias não se falam nada do Evangelho, nada da obra da cruz, nada de Jesus. Você acha que isso é a obra de Deus? Você acha que fazer um congresso para o sucesso financeiro e se reunir para congresso para o sucesso financeiro, às vezes nesse congresso não se fala nada de Jesus, nada da obra da cruz, nada do Salvador. Você acha que isso é obra de Deus? Quantas coisas que a igreja organizada hoje faz e joga o povo para lá, faz o povo vir para cá, faz o povo fazer isso, um monte de coisa, um monte de congresso, um monte de fogo para todo lado. Quando você vai ver, teve sim a obra do homem, a obra da organização daquilo que eles queriam alcançar. Mas se você for ver, eles não falaram nada da cruz, nada do Salvador, nada de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito. Você acha que isso é obra de Deus? Fazer campanha para alcançar coisas financeiras, você acha que isso é obra de Deus? Muitas vezes as pessoas estão tanto tempo dentro de uma igreja, fazendo tanta campanha, tanta coisa, e não conhecem nem Jesus Cristo ainda. Então o que é obra de Deus? É alguém, presta atenção, acreditar em Jesus Cristo de verdade, como diz a Escritura. Acreditar nele, acreditar que ele foi enviado por Deus, que de fato ele é o Salvador. A coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém é falar a respeito de Jesus Cristo, de quem ele é, e essa pessoa ser levada a crer em Jesus Cristo, de verdade, como diz a Escritura. É a maior coisa que nós temos e podemos fazer por alguém, é levar alguém, dependendo de Deus, a crer em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Então muita coisa que a igreja faz, muita agitação da igreja do dia de hoje, muitas reuniões, muitos departamentos, tanta coisa sem fim. Quando você for ver, no fundo de tudo isso não foi obra de Deus, foi obra da organização, foi obra dos homens. Obra, às vezes, que tudo aquilo foi produzido pela mente de um líder que levou toda aquela agitação. Mais coisas dos homens do que crer em Deus. Então vamos ver
O que os discípulos pregavam? Se você for olhar o que Paulo pregava, o que Pedro pregou, você vai ficar estarrecido, porque nem Pedro, nem Paulo, nem João nunca levaram ninguém a fazer campanha de prosperidade, nem falaram tanto de dinheiro, não falaram nada. Paulo falou alguma coisa sobre oferta. O que eles pregavam não é esse quadro de coisas que você vê as pessoas pregando hoje. O que eles pregavam? Eles pregavam Jesus Cristo e a vida eterna. Jesus Cristo e a vida eterna. Jesus Cristo e a vida eterna. Era isso que eles pregavam. Então vamos ver aqui na palavra de Deus várias vezes que esses apóstolos pregavam para as pessoas. O que é que eles falavam para as pessoas? Vamos lá. Atos capítulo 2. Vamos lá. Atos capítulo 2. Desceu o Espírito Santo. Se cumpriu o que o profeta Joel havia dito. Pedro falou sobre isso. Então, Atos capítulo 2. Nós vamos ler ali versículos 22 a 24. Mas antes de chegarmos nesse versículo, Atos 2, do versículo 1 até o versículo 12. O que vai falar? Sobre a descida do Espírito Santo, quando eles falaram línguas humanas que foram faladas, né? Então, a partir do versículo 14, Pedro vai fazer a sua primeira pregação. Repare bem, Pedro vai fazer a sua primeira pregação. E o que Pedro vai pregar? O que Pedro vai falar para toda aquela gente que afluiu naquele lugar? Né? Se você for ler do versículo 14, vamos fazer aqui bastante leitura, vamos lá. Então Pedro se levantou, né? Versículo 14, Atos 2,14. Com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos os velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei essas palavras, Jesus o Nazareno. Agora ele vai começar a pregação. Primeiro ele fala que aquilo que aconteceu com eles foi o que profetizou Joel. O que profetizou Joel? Joel profetizou o quê? Que seria derramado o Espírito sobre toda a carne. E agora, olha o que Pedro vai pregar, o primeiro sermão que ele vai pregar. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E depois aqui ele vai falando a respeito de Davi, o que Davi disse, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes, né? Então o que Pedro pregou no primeiro sermão? O que Pedro tinha no coração? O que estava ardendo no coração de Pedro? E o que ele pregou para aquelas pessoas? Ele pregou Jesus Cristo. Ele não falou nada de prosperidade, ele não falou nada. Meus irmãos, se vocês verem as pregações de hoje, vocês veem que a maior parte está desviada do Evangelho. Eles não falam do Evangelho.
Vou repetir as mesmas coisas. Não fala da cruz, do Cristo crucificado, da redenção que vem da cruz, da justificação. Eles falam muitas coisas de Deus, mas não é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Não é anunciar Moisés, não é contar a história da formação do povo de Israel. Não é ficar falando dos feitos do Velho Testamento. O que é pregar o Evangelho? É pregar Jesus Cristo e a redenção que vem da cruz. Você está entendendo isso? Porque é isso que as pessoas entendendo, elas vão crer em Jesus Cristo de verdade. Perguntaram para Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essas pessoas têm em mente que Jesus fosse falar para elas fazerem muitas coisas para realizar as obras de Deus. O que Jesus responde? A obra de Deus é esta, que vocês acreditem em quê? Naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? Acreditar em Jesus Cristo. Então o que Pedro pregou no seu primeiro sermão? Ele pregou a ressurreição de Jesus Cristo. Pregou que em Jesus Cristo realizou-se todas as coisas. Ele pregou Jesus Cristo. Se você for ver as cartas de Pedro, a linguagem dele é muito diferente do que se prega hoje. Ele só falava de Jesus Cristo. Falou da graça de Jesus Cristo. Anunciou Jesus Cristo. E ele termina dizendo, olha, você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então tem um monte de gente dentro da igreja evangélica hoje que não sabe quem é Jesus Cristo. Não sabe quem é Jesus Cristo. Eles estão lá buscando coisas, buscando bênçãos, buscando vitória, buscando prosperidade, libertação de um monte de coisas. Mas eles não sabem a grandeza de Jesus Cristo. Eles não têm nenhuma noção que um dia Deus se transformou num homem. Aqui vocês sabem disso, mas eu preciso repetir muito. Eles não têm nenhuma noção que um dia Deus, Jesus Cristo, deixou a glória dele, conforme está em Filipenses 2. Ele se esvaziou, ele veio aqui na terra assumir uma forma humana. Deus se transformando, assumindo uma forma humana. Ele assumiu uma forma humana, ele foi reconhecido em figura humana. A maior parte não tem nenhuma noção da grandeza de que é isso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então entenda isso, olha. Tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo. Em Colossenses, provavelmente mais para frente nós vamos ler, a Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Toda libertação que alguém precisa está na pessoa de Jesus Cristo. A salvação eterna está na pessoa de Jesus Cristo. O nos tornarmos filhos de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Sermos libertos do império das trevas está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o ser mais extraordinário e maravilhoso do universo. Você entende? Ele é a porta, a única porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Paulo falando a Timóteo diz? Que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem nada nesse mundo que faça uma mediação entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então o que é a obra de Deus? É levar alguém a não crer em você, na sua igreja. Você entende o que eu estou dizendo, não? Faça isso para alcançar aquilo. Vem aqui 7 dias disso para ter 7 respostas daquilo. Mas é levar alguém ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. É o centro do Evangelho. Então o que Pedro pregou para aquelas pessoas? Ele falou de Jesus Cristo, da ressurreição. Jesus Cristo é aquilo que foi prometido lá no Velho Testamento. Vocês entendem isso ou não? Olha, a pessoa pode ir na igreja, fazer campanha para mudar isso, mudar daquilo, se libertar disso, se libertar daquilo. Ela pode passar 10 anos dentro de uma igreja e não ser liberta de nada.
buscando todas essas coisas. Mas quando ela conhecer Jesus Cristo, Jesus Cristo não é o pastor, o apóstolo, o líder que vai resolver o problema dela. Então vai cumprir aquilo, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. É o Filho que liberta. Então quanto mais eu vou conhecendo dele, mais eu vou provando que é ser liberto pelo Filho. Então, novamente, a obra de Deus é o quê? Que vocês creiam nele. Levar a pessoa a crer nele, crer em Jesus Cristo. O homem sai fora de cena, os apóstolos saem fora de cena, o ser humano sai fora de cena, tudo agora centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Olha o versículo 37 de Atos 2. Ouvindo ele estas coisas, o que eles ouviram? Falar de Jesus Cristo. Olha lá, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Né? Pedro não fez nenhum apelo, ele não falou: vocês querem aceitar Jesus, aí aqui na frente. Pedro só pregou, aquilo penetrou tanto dentro do coração deles que eles perguntaram: que devemos, né? Que faremos, irmãos? Aí Pedro mostra, olha lá, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois é promessa para vós outros, para os vossos filhos, os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. E com muitas outras palavras Deus testemunha e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Olha, Pedro não tinha microfone, não tinha ninguém cantando de fundo, né? Não tinha nada, não tinha nenhuma banda, não tinha esse sistema armado que nós temos hoje. Mas aquilo que ele falou de Jesus Cristo, da ressurreição, que Cristo era aquele prometido, isso mexeu dentro do coração daquelas pessoas. E eles que vieram, o que nós temos que fazer agora? Vocês entendem isso? E aí Pedro dá as instruções, agora esse é o caminho. Então quase 3.000 pessoas foram acrescidas na igreja naquele dia, né? Às vezes a gente vem na igreja e encontra uma igreja organizada, que tem um departamento para aquilo, departamento para isso, tem o coral que canta. É assim que tem que ser. Então a gente acha que, na nossa cabeça, a gente acha que a obra de Deus é... ou eu estou nesse departamento, ou estou naquele. A gente acha que é isso a obra de Deus. Bom, se eu estiver fazendo num desses departamentos obediente, será que isso é obra de Deus? Se você for ver a igreja, quando começou a igreja, o que eles faziam na igreja, eles não tinham nada disso. Quer ver? Leia em seguida, olha, leia em seguida. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que esse povo começou a perseverar? Perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, não ser Jesus Cristo? Então eles perseveravam na doutrina, eles começavam a se reunir, e os apóstolos começaram a pregar Cristo, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo. Vamos para o capítulo 4. Esse capítulo 4 aqui de Atos, Pedro e João, eles foram presos. Mas se você for ver o capítulo 3, é a cura de um coxo. Eles estão entrando no templo, tem um coxo lá. E no versículo, olha lá o capítulo 3. E versículo 6, né? Vamos ler desde do versículo 1, Atos 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João e iam entrar no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então Pedro não possuía prata e ouro. Alguém diria assim: está debaixo de maldição, tão duro, né? Os apóstolos estavam duros. Mas ele tinha uma coisa: ele tinha fé em nome de Jesus, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, né? E o homem, e tomando-la pela mão direita, imediatamente se levantou, e os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto, e aconteceu uma série de coisas. Aí vieram as autoridades e indagaram a respeito disso, prenderam ele, aconteceu uma série de outras coisas. Mas no capítulo 4, eles estão ali diante do Sinédrio, a partir do versículo 5. Olha lá, Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas. E como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se perante ele, os arguiram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem, enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E agora eles pregam o que para aquela gente? Olha lá, Jesus, este Jesus é pedra. Vamos citar Salmo 118. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou pedra angular. E agora olha a declaração que eles fazem a respeito de Jesus Cristo diante daquelas autoridades. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, preste atenção, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então o que ele fala? Ele diz que Jesus era a pedra que estava sendo rejeitada por eles, construtores. E depois diz de que debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. O que é ser salvo? Vou te explicar pela 1000ª vez. É alguém que foi liberto da condenação eterna. Não há mais condenação. Romanos 8:1. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o que é salvação? A salvação começa nesta vida, aqui e agora. Não é quando eu morrer eu vou entrar no céu. Essa é a segunda parte. Então a salvação começa aqui nessa vida. Eu creio em Jesus Cristo. Não há mais condenação para mim. Eu sou liberto da condenação eterna. Que é mais ser salvo? Se o diabo tinha domínio na minha vida, ele é destruído. O diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Cristo me liberta do império das trevas, me liberta do poder do diabo. Eu sou salvo. Se eu vivia preso em cadeias, em prisões, Jesus destrói tudo isso aqui nessa vida. Me liberta do império das trevas, me transporta, me põe no reino dele. Eu passo a ser um filho de Deus. Deus não tem filhos escravos. A salvação começa nessa vida. A pessoa que quer uma libertação não sabe o que é ser salvo. Então ele vai lá, põe a mão na cabeça, sai demônio. Ele acha que libertação é isso. Mas quando ele creu em Cristo, Cristo o libertou para sempre. Ele não é mais escravo. Libertou do poder do diabo, transportou, pôs no reino do Filho do amor. Não há mais condenação, a condenação caiu na cruz. Jesus me libertou da condenação eterna, eu sou salvo. Me tornei um filho de Deus. O que está lá em Gálatas 4? E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que você já não é escravo, você agora é filho. Não sou mais escravo. Se eu sou filho de Deus e fui salvo porque criei em Cristo, eu não sou mais escravo. Acabou o cativeiro. Você acredita nisso? Agora, o que a gente vê? A pessoa não crê nisso.
Você precisa de libertação. A pessoa está 20 anos na igreja procurando uma libertação ainda. Libertação, culto, tem até um culto especial na semana, culto de libertação. Ela está 20 anos na igreja, e ela vai lá e vão gritar, sai demônio disso, sai demônio daquilo, sai. Porque ela acredita ainda, mesmo sendo crente, um filho, que o demônio está lá. E ela tem que toda semana mandar o demônio sair, aí o demônio sai na semana seguinte, voltou, tem que falar a mesma coisa. Ela não sabe o que é ser salva, que ela foi liberta do poder do diabo, arrancada do poder do diabo, transportada, posta no reino. E Deus não tem filhos mais escravos. Então, o que Pedro está dizendo? Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. E por fim, quando eu deixar este corpo, eu vou entrar na vida eterna. Então não há nenhum nome dado entre os homens. Os apóstolos de hoje não podem fazer nada por ninguém. A maior parte dos apóstolos de hoje que estão aí na mídia são falsos. Olha o que eles pregam: agorada, lençorado, sacrifício, dá tudo que tem, fogueira santa. Isso não é o evangelho, eles são falsos. A maior parte dos que estão aí. Falo isso sem medo de errar. Esses aí não pode fazer nada por ninguém. Eu não posso fazer nada por você, a não ser falar de Jesus Cristo. Só isso que eu posso fazer. Mas debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens. Presta atenção que isso é grande. Isso não é uma coisa pequena. Não é uma coisa desprezível. Eu não preciso estar aqui, ó. Não preciso dar esse show pentê para emocionar você. Não, olha, ó. Debaixo do céu, sabe, debaixo dos céus, não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe nenhum santo, nenhum apóstolo, nem da igreja católica, nem nada, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que você seja o quê? Salvo, liberto do império das trevas, liberto da condenação eterna, se torne um filho de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Ele disse, é acreditar nele. É acreditar nele. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos o quê? Sejamos salvos. Vamos lá, Atos 8. Atos capítulo 8. Vamos ver os discípulos em ação. É Atos dos Apóstolos, o que eles estavam fazendo. Então, Atos capítulo 8. Nós vamos ver do versículo 26 em diante. Vamos ver, versículo 26. Aqui vai falar sobre o Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe, Atos 8, 26. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e viera para adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua alma é tirada. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outro? Agora o que Felipe vai pregar para o eunuco? Então Felipe explicou e começou por esta passagem da Escritura e anunciou-lhe o quê? A Jesus. O que Felipe anunciou para aquele eunuco? Anunciou a Jesus, começou lá em Isaías.
Seguindo eles, caminho fora, chegando a um lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui água, que importa que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que Filipe pregou para ele? Pregou Jesus Cristo. Começou lá em Isaías 53, onde eles estavam lendo. E aquele homem creu ali, chegaram num lugar onde havia água. E eles foram o quê? Foram batizados ali. Olha lá, Atos capítulo 9. Até então, Paulo não é convertido ainda. Paulo é um perseguidor da igreja. E aqui no capítulo 9, é a conversão de Saulo, que é Paulo, que se torna Paulo. Mas, depois que houve todo acontecimento, que ele caiu por terra, ficou cego, aí entrou Ananias, impôs as mãos sobre ele, aquela coisa toda. Olha a partir do versículo 20. O que Paulo saiu pregando? E logo pregava nas sinagogas. E pregava o que nas sinagogas? Atos 9, 20. A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o quê? Que Jesus era o Cristo. O que Paulo saiu pregando, disparado, e prega até os dias de hoje. Se você for ler as cartas que Paulo escreveu, todas elas ele fala de Jesus Cristo. Ele conduz quando a igreja está se desviando de Jesus Cristo a voltar para Jesus Cristo. Ele escreveu Colossenses, né? Colossenses se desviou de Jesus Cristo, deixou o gnosticismo, asceticismo, misticismo entrar na igreja. Então Paulo escreve aquela carta dizendo para eles se limparem de tudo aquilo que Cristo é o verbo que se fez carne, vai mostrar que Jesus se encarnou, mostrando que eles estavam errados, eles tinham que voltar ao ponto principal do evangelho, que era Jesus Cristo. Em todas as cartas de Paulo, você vê lá Gálatas, o que Paulo vai pregar? Entrou o pessoal da lei na igreja dos Gálatas, os Gálatas estão deixando a graça de Cristo, acreditando em outro evangelho. Então Paulo começa a explicar que se eles voltarem para a lei, eles vão cair da graça. Paulo começa a explicar que se eles voltarem para querer ser justificados por obras da lei, eles vão se desligar de Cristo. E Paulo trabalha em todo o conteúdo de Gálatas para eles voltarem para a graça, olharem para a cruz. Cristo era tudo, Cristo os libertou da lei, eles estavam indo por um caminho totalmente errado. E se você for ver Filipenses e tudo que Paulo falou, Paulo só falava de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Ele cria, ele anunciava o evangelho da graça de Deus, tendo como centro o quê? Jesus Cristo. Então o que é fazer a obra de Deus? Nós estamos naquele texto, perguntaram para Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles esperavam que Jesus falasse: faça um montão de coisas. Mas o que Jesus respondeu? A obra de Deus, sabe qual é a obra de Deus? Que vocês acreditem nele. Acreditar em Cristo é a obra de Deus. Você entende? Sim ou não? Olha, depois de muitos anos, eu já preguei muito evangelho, mas no começo da minha fé, eu preguei um monte de coisa que não era evangelho. Porque nem eu mesmo entendi o evangelho. Eu preguei muitas Jericó, muralha, todas aquelas parafernálias de coisas do Velho Testamento. Mas não entendi o evangelho ainda, não entendi o que era ser justificado pelo sangue da cruz. Fui entender isso 20 anos depois de crente. E depois desses 40 anos eu cheguei a uma conclusão: a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela, aqui dentro, independente do sistema religioso, é realmente acreditar em Jesus Cristo de verdade, como diz a Escritura. Isso é a coisa mais, é o milagre mais maravilhoso, precioso, gigantesco. É ali dentro que isso acontece, é a pessoa acreditar.
tanta coisa que nós fizemos no passado, tanta correria, tanta campanha, tanta gritaria, tanta coisa não serviu para nada. Aquilo tudo foi palha que se acabou, que se queimou. A coisa mais importante é quando aqui dentro, uma pessoa qualquer acredita de verdade em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Às vezes eu vejo uma pessoa, vai lá, vamos lá, meu ministério é orar pelos doentes no hospital. Ela chega lá, ó, Deus vai te curar. Acredita sendo curado? Ela não falou nada do evangelho para a pessoa. O doente está lá, antes de orar e fazer qualquer coisa, o que ela tinha que fazer? Falar quem é Jesus Cristo. Ensinar sobre Jesus Cristo. Fazer brotar lá dentro pelo Espírito Santo Jesus Cristo. Às vezes a pessoa está lá, ela não sabe nada da Bíblia, a pessoa ora, põe a mão na cabeça, expulsa um monte de coisa. Claro que ela vai falar que crê. Mas às vezes ela não ouviu nada a respeito de Jesus Cristo. Então quem tem ministério para orar por doentes, o que tem que fazer? A primeira coisa antes de gritar é expulsar o mal. Fala de Jesus Cristo para essa pessoa crer lá dentro dela. Vocês entendem? Vamos fazer a visita numa casa. Chega lá, olha, eu estou com um problema. Você crê que Deus pode libertar você disso? Então vamos orar, Deus, sai, demônio, sai, tranca. Não falou nada de Jesus Cristo para a família, só falou que se ela acreditar, Deus pode libertar ela. Acreditar em quê? Não falou nada da graça de Deus, de Jesus Cristo, do verbo que se fez carne, Deus que se transformou em homem. Às vezes, ora, grita, expulsa um montão de coisa, e a pessoa, eu estou com um problema, aceito tudo isso. Mas não conheceu Jesus, orou, gritou, deu o showzinho religioso dele, mas não falou nada de Jesus Cristo. Vocês entendem isso ou não? Não brotou nada da verdadeira fé de Jesus Cristo. Onde nós paramos? Atos o quê? 9. Sim. E o que Paulo pregava? Paulo anunciava o quê? Jesus Cristo. Vamos para o Atos 10, que já é o capítulo seguinte. Vamos ler esse texto aqui do centurião Cornélio. Vamos ler isso, ler bastante coisa, a leitura é boa. Versículo 1 do capítulo 10 de Atos. Morava em Cesareia o homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória diante de mim. Agora envia mensageiros a Jope, chamar Simão Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se lhe retirou o anjo e lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Presta atenção. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6 a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou não consideres comum.
Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Vamos mais para frente. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte. Levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós sabeis. Olha, repare bem, vamos dar uma paradinha aqui. Pedro era judeuzão. Pedro andou com Jesus, andou, mas Pedro trazia muita coisa dentro do coração dele, da lei, do comportamento judeu. Pedro, ao judeu não era permitido entrar na casa de um gentil. Entrar na casa de um gentil era uma coisa horrível para o judeu, né? Então, para Pedro aceitar esses 2 homens e ir na casa de Cornélio, que era um gentil, não era judeu, Deus precisou dar aquela visão para ele, para quebrar aquela tradição do coração dele. Deus faz descer aquele lençol com animais que, de acordo com a lei, era proibido comer, era coisa comum e imunda. E Deus fala para Pedro: olha, não considere comum e imundo aquilo que Deus purificou. Então Pedro fez aquilo, repetiu 3 vezes. Fez descer no lençol aqueles animais que era proibido, de acordo com a lei do judeu, comer. E dizer para Pedro: mesmo que se Deus purificou aquelas coisas que na lei são comum e imundas, se Deus purificou, se torna puro. Não considere impuro uma coisa que Deus purificou. Para quê? Ele teve essa visão toda antes que aceitasse esses gentios lá com ele e fosse para Cornélio, para quebrar aquela tradição no coração. Então, mesmo Pedro, andando com Jesus, conheceu Jesus, começo do Evangelho, ainda ele tinha muito do judaísmo e muita tradição que precisava ser quebrada, destruída, para poder entender certas coisas e acertar certas coisas. E nós também. Qual a igreja que você se converteu? Qual a igreja que você passou a maior parte do tempo? Era uma igreja legalista, só pregava o Velho Testamento, só pregava a lei. Agora você começa ouvindo o Evangelho da Graça, que é totalmente diferente daquilo. Quantas coisas dentro de nós têm que ser remoídas, quebradas, deixadas de lado. Quantos conceitos errados que os nossos primeiros mestres devem ter passado para nós. Se você estava numa igreja que tudo era proibido, você não podia nem sorrir, só tinha que andar de paletó e gravata, e a mulher não podia cortar o cabelo, e se pintasse as unhas era Jezabel. Puseram isso na tua cabeça uma vida inteira. Agora você vem para o Evangelho, traz esse lixo todo dentro de você. Precisa ser destruído tudo isso para dar lugar a uma nova compreensão do Evangelho. Vocês entendem? Estava no lugar que diziam assim para você: se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Deus vai te amaldiçoar. Você vai perder emprego. E você dava o dízimo naquele desespero. Deus ia te amaldiçoar. Aquilo é só Velho Testamento para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Aí você vem com a cabeça. Vocês entendem ou não? Até ser quebrado isso, para você ser uma pessoa que oferta voluntariamente, livre, porque entende a obra de Deus. Às vezes Deus precisa destruir tanta coisa dentro de nós no passado, dependendo do lugar que você veio, o que você aprendeu, o mestre que te ensinou, se era igreja de lei. Às vezes você ficou numa igreja de 10 anos, naquele jugo.
e não entendeu nada do Evangelho. Se não for destruído um monte dessas coisas dentro do teu coração, você vai ter uma grande dificuldade em entender a nova aliança, entender a graça de Deus. Vai ter. Às vezes precisa vir uma crise na nossa vida para a gente se arrebentar, para toda aquela estrutura religiosa cair, para mim ter espaço para começar a entender o que é Evangelho. Às vezes precisa acontecer que nem o apóstolo Paulo, cair por terra, ser fulminado pela presença de Jesus, para quebrar todo aquele judaísmo dele. Ele era perseguidor da igreja. Se não acontece aquilo com Paulo, Paulo não ia crer em Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja, mas quando a luz brilhou, ele caiu por terra, caiu cego. Ele descobriu que todo aquele judaísmo dele não serviu para nada, e que ele estava combatendo contra Deus, contra Jesus Cristo. Está pronto a mudar? Continuando. Então Pedro teve essa visão. Agora olha o versículo 28. Olha que Pedro põe isso para fora, olha. Versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós sabeis que é proibido, olha lá, um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha a dificuldade. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse comum e imundo. Continua. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as suas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E daí por diante. Mas o que Pedro anunciou? Aquele homem que era gentil, que teve uma visão, que mandou chamar Pedro, e quando Pedro vem, anuncia o que para Cornélio? Vai anunciar o que? Jesus Cristo. Este é o que? É o Senhor de todos. Vocês entendem isso, queridos? Então, quando Jesus falou assim: vocês vão para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, o que Jesus tinha em mente? O que é o evangelho? O evangelho é contar a história de Gideão? Não é. Foi bonita a história de Gideão. O povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Aí ele está lá malhando o trigo. Aí Deus vai nessa tua força, varão valoroso. Tudo muito bonito. Deus agiu, sim. Mas não é evangelho, é a história do povo de Israel. O que é o evangelho? As boas novas de grande alegria. O que Jesus tinha em mente quando falou: olha, você vai para todo mundo e pregue evangelho? Ele não mandou: vai lá, conte tudo sobre o Velho Testamento que Deus fez. O que é o evangelho? São as boas novas de grande alegria que vêm do quê? Daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Era isso que Jesus Cristo tinha em mente. Pregue o evangelho, aquele que crer será salvo. Crer no quê? No evangelho. Mas o que não crer já está condenado. Está bem claro isso na mente de vocês? Eu conheço muita gente que veio na igreja em busca de uma bênção, ele queria um emprego,
queria um montão de coisa, mas nunca encontrou Jesus, encontrou uma igreja. Foi muita gente que achou bonito, até chorava. Eu lembro de um rapaz que entrava na igreja, chorava, cada vez que cantava música. Na palavra ele ficava sério, mas quando cantava ele chorava. Mas nunca conheceu Jesus de verdade. Então eu afirmo sem medo de errar. A igreja hoje fala assim, olha, sua vida vai mudar, você vai ter dinheiro, você vai comer o melhor dessa terra. Convida as pessoas para vir prometendo coisas da terra para elas. E as igrejas se encheram de gente atrás do dinheiro, da prosperidade, de trocar o carro, de comprar uma casa, de melhorar de vida. A maior parte dessa gente não encontrou Jesus, não conhece Jesus Cristo, não sabe o que é Jesus. Eles vieram encontrar uma igreja organizada que promete solucionar tudo na vida delas, mas não encontraram Jesus. Não encontraram Jesus. Vamos mais para frente. Então, Atos aqui, Pedro pregou. Romanos capítulo 1, vamos lá, vai para frente, depois de Atos em Romanos. Vamos ver o que Paulo fala logo no versículo 1. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Paulo, 1, né? Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para pegar a lei, a velha aliança, ou pregar o evangelho, a nova aliança? Olha o que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de quem? De Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo foi chamado para cumprir qual ministério? Ele foi separado para o evangelho, anunciar quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha, isso parece fraco, eu estou dizendo isso para você, mas parece uma coisa tão fraca. Alguém gostaria que eu estivesse gritando, revelando, apontando, fazendo, dizendo assim, eu estou vendo aqui, está caindo fogo do céu, né? Eu estou tendo vitória, e receba, a tua vida vai mudar hoje. Está nesse teatro todo. Alguém gostaria mais que viesse falar essa coisa, porque isso eles acham que é ser forte. Mas a pessoa que crê em Jesus Cristo de verdade tem revelação de quem ela é, isso que é forte, e isso é o que liberta ela totalmente de tudo. Então Paulo era separado para quê? Para o evangelho. Vamos lá para 1 Coríntios. De novo, né? Um texto que a gente já leu bastante aqui. Então capítulo 2 de primeira carta dele aos Coríntios. Olha o cuidado que Paulo tinha em falar de Jesus. Olha o coração do apóstolo aqui, ó. Olha o que ele diz. Eu, irmãos, 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse em quê? E sim no
Poder de Deus. Então, quando Paulo vai aos Coríntios, ele tem muito cuidado. Ele sabe que ele podia persuadir os coríntios com muitas coisas bonitas, linguagem persuasiva. Mas ele sabia que se ele usasse esse recurso, a fé dos coríntios não se apoiaria no poder de Deus. Então Paulo não usou de nenhuma estratégia de sabedoria humana, de linguagem persuasiva. A única coisa que ele quis depositar no coração dos coríntios era Cristo crucificado. Mostrar o que aconteceu na cruz, quem era Cristo, o que foi que aconteceu na cruz de verdade. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, implantar Cristo no coração deles. Nenhuma outra coisa mais servia. Vou ler de novo isso aqui, olha o que Paulo diz. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? É Cristo. Não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, Cristo crucificado é o poder de Deus. Volta um pouquinho. Capítulo 1. Olha lá o capítulo 1, versículo 18. O que Paulo fala? Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o ensino daquilo que Cristo fez na cruz por nós. O que veio do sacrifício perfeito? Abre-se um leque de verdades que vem da cruz. Então é isso que a palavra da cruz é, o ensino do que aconteceu na cruz em nosso favor. Olha o que Paulo fala. Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. O que é a palavra da cruz? O que Cristo fez na cruz por nós, na sua morte. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. O que é a palavra da cruz? Para nós que já somos salvos. É o quê? É o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Então o poder de Deus, meus irmãos, é o que Ele fez na cruz por nós. É a palavra da cruz. É Cristo. Isso é o poder de Deus. Olha, eu vim do pentecostalismo. Então o poder de Deus a gente achava que era fazer assim com a perna, ficar assim, ó. Gritar. Se eles me ouvem falando isso, eles vão ficar com raiva de mim, não tem problema. Era gritar, glória, 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 tremer, ficar assim, de vez em quando ficar assim. Ou então, as irmãs assim, ó. Ou então se abraçar, chorar. Né? Aí depois saía dali, não tem nem coragem de falar de Jesus para ninguém. Poder de Deus é uma coisinha particular lá no meio da igreja, e no resto da igreja é tudo um bicho que foge de todo mundo, não dá risada para ninguém, não tem amizade, porque aquele macumbeiro não fala comigo, é espírito, meu vizinho é espírito, é inimigo, né? Não se achega a ninguém. Um poder de Deus que não é poder nenhum, é coisa da carne, da alma humana. Então a gente achava que isso era poder de Deus. Mas quando você olha ali, fala que a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Isso que é o poder de Deus. Vocês entendem ou não? Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos o quê? O que Paulo pregava? Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e... O que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus? É Cristo. É Cristo. Vocês entendem isso ou não? Sinto em dizer, mas eu acho que ainda nós não temos uma visão clara de quem é Jesus.
Ainda lá dentro de nós não foi revelado esse ser, né? Vou usar uma palavra assim. Esse extraterrestre, só para você entender. O extraterrestre é que vem de fora da Terra. Jesus Cristo veio de um outro mundo. Não veio no disco voador, não veio com luzes brilhantes, mas veio em forma de homem, né? Eu acho que nós não temos visto quem é Jesus Cristo, tendo Deus. Eu canso às vezes de falar isso. Deus que se transformou num homem, assumiu um corpo humano 100% homem, 100% Deus. Deus visitou a sua criação. Eu acho que nós não estamos enxergando claramente isso ainda. Esse ser extraordinário que assumiu um corpo humano, reconhecido em figura humana, que é o Criador de todas as coisas, do nosso planeta, das estrelas, da lua, das galáxias, de tudo que existe no nosso planeta. Ele é o Criador de tudo. Esse ser extraordinário, se você olhar com os olhos comuns, vão falar assim, é um profeta, é isso, é aquilo. Quando eu estava perdido ainda, um dia a gente fumava maconha lá escondido, aí um colega meu, ele pintava. Aí ele pintou um Jesus hippie, com os olhos abertos, assim, drogado. Vocês estão entendendo? Na cabeça dele era aquilo. Vocês entendem isso, não? Então, será que nós temos visto quem ele é de verdade, o poder que ele tem? O que é a palavra da cruz? Eu acho que nós temos visto muito pouco. Mas o que Paulo disse, ele disse assim: pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Olha, eu não estou inventando, está escrito aqui. Mas pastor, isso não é muito empolgante? Isso não é muito, eu não senti nenhum calafrio, nenhum arrepio, não dei nenhum glória. Mas Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não está escrito aqui que é o poder de Deus? Agora volta lá no mesmo texto que nós começamos. João capítulo de número 6, versículo 28 e 29. Oh, meu Deus do céu, é meu neto. João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Sinto em dizer, meus irmãos, mas tem tanta coisa que a igreja faz hoje que não é obra de Deus, é coisa da igreja, da organização. Tem tanto congresso, tanta reunião, tanta campanha, tanta coisa. Não é obra de Deus, é coisas da religião. Não tem Cristo como centro. Não se fala nada da cruz. Não é obra de Deus, é coisa da religião. Dirigindo-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta dele? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem em quem? Naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado por Deus? Jesus Cristo. Então qual é a obra de Deus? É crer em Jesus Cristo. Daí vem todas as coisas. Aceite essa palavra? Fala assim, amém.